Fala pessoal, tudo beleza? Professor André Cordeiro na área e dessa vez vamos falar um pouquinho sobre inflamação aguda. Já falamos sobre adaptação celular, já falamos também sobre morte celular e agora chegou o momento da inflamação. Veremos parte básica, né, parte conceitual do que é uma inflamação, até as respostas principalmente vasculares desse processo inflamatório. Então, se você tem alguma dúvida, chegou o momento. Vem comigo. Vamos lá, gente. Então, inflamação nada mais é do que uma resposta de tecidos vascularizados. Então, por isso que disse que nesse momento, né, nessa videoaula, falaremos sobre principalmente as respostas vasculares existentes na inflamação aguda, tá? Então, é uma resposta de tecidos vascularizados a infecções e danos teciduais, tá? Qualquer tipo de mecanismo de agente agressor pode estar associado com o início de um processo inflamatório. Isso através de um sistema de defesa, né? E lá na frente, até mesmo sistema de reparo dessa lesão. Então, não entendam inflamação como algo ruim. Inflamação, ela é importante. É importante que exista um processo inflamatório para exatamente dar resposta a qualquer tipo de agente agressor a fim de eliminá-lo. Beleza? Ok, o que pode causar uma inflamação? A inflamação ela pode ser de causa infecciosa, ela pode ser por algum mecanismo de lesão tecidual, né, uma necrose tecidual, por isquemia, por trauma, lesão física, química, todos os mecanismos que vimos lá na videoaula sobre morte celular, corpos estranhos e até mesmo algum tipo de reação imune. Ok. Basicamente, então, esse processo inflamatório, ele apresenta ali os seus sinais cardinais, né? Não é o momento de falar sobre, mas dor, edema, rubor, perda de função, tá? E existe aqui, ó, observe, um processo vascular nessa inflamação. Isso quer dizer o quê? Imagine que você tem, por exemplo, um processo inflamatório acontecendo lá no alvéolo, tá? Lá no pulmão. As células de defesa, sim, existem macrófagos alveolares que podem ali dar um primeiro combate, né, a algum tipo de agente agressor. Entretanto, eu preciso de mais células de defesas, mais células fortes chegando. E, consequentemente, essas células se encontram onde? No leito vascular. Então, elas precisam migrar desse ponto, tá? Elas precisam ser recrutadas até o local da inflamação, até o local que o agente agressor está presente. Isso faz com que, a partir do momento, né, que esse agente agressor ele entre em contato com o nosso corpo, ele será reconhecido pelas células e moléculas do hospedeiro do nosso corpo, tá? Leucócitos e proteínas plasmáticas serão recrutadas da circulação para o local onde o agente agressor está localizado. É por isso, pessoal, e veremos daqui a pouco mais um pouco sobre, que no processo inflamatório, a análise desse líquido, né, desse edema, é bem característica a presença de restos de corpos celulares e proteínas. Então é muito comum, né? Não muito comum, mas assim, é uma característica presente do processo inflamatório ter restos de corpos celulares e principalmente proteínas, tá? Esses leucócitos e proteínas são ativados e trabalham em conjunto para destruir e eliminar o agente lesivo, o agente agressor. Essa reação é controlada e encerrada. Isso aqui estamos falando de um processo agudo, tá? E o tecido danificado ele será reparado. Então, quando esse agente ele é prolongado, pode se instalar uma inflamação de caráter crônico, tá? Ou, em algumas situações, ó, reparem aqui a diferença entre a inflamação aguda e a inflamação crônica. De início, tá? A inflamação aguda ela é rápida, minutos, horas. A inflamação crônica, dias. Já em relação ao infiltrado, principalmente a presença de neutrófilos, veremos isso muito nessa videoaula. E já na crônica, são os macrófagos, linfócitos ali atuando na região, tá? Em relação à lesão tecidual, geralmente é leve e limitada,
No caso da crônica, já é mais acentuada, ela é progressiva, né, já que tem ali um caráter crônico de agressão. E os locais, esses sinais locais e sistêmicos, na aguda eles são proeminentes e na crônica eles são menos proeminentes, tá? Então, na inflamação, o que é que isso quer dizer? Que na inflamação aguda, aqueles sinais cardinais eles estão mais presentes, mas na inflamação crônica, alguns, como por exemplo, o rubor, o edema, podem não estar mais presentes e não serem tão característicos assim, tá? Então vamos lá, vamos focar na parte essencial dessa videoaula, a reação vascular durante o processo inflamatório. Então aqui estamos vendo, ó, o normal. O que é o normal? Como assim normal? É o equilíbrio entre duas pressões. Uma pressão chamada de hidrostática, né, que basicamente ela está empurrando esse líquido para fora do vaso, e uma pressão osmótica, que está basicamente puxando esse líquido de volta para o vaso. Em uma situação normal, o que é que vai acontecer? Um equilíbrio entre essas duas pressões, tá? Então, sim, eu tenho um pouco de líquido ali sendo colocado para fora, mas um pouco de líquido também retornando para o leito vascular e aquele que fica ainda, né, em certa quantidade lá de fora, o sistema linfático ele pode, né, em algum momento eliminar. Entretanto, existem duas possibilidades para a saída desse líquido, né? Duas principais possibilidades. A primeira é a pressão hidrostática ela aumentar, tá? A segunda é a pressão oncótica diminuir. Vamos colocar aqui em números. Imagine que eu tenho, em relação à pressão hidrostática, ela empurrando 1 ml de líquido para fora do vaso. Essa pressão oncótica, imagine que ela coloca mais 1 ml de líquido para dentro do vaso. Ou seja, estou colocando um para fora e estou puxando de volta 1 ml. Então, é equilibrado. Mas o que pode acontecer? Em algum momento, a pressão hidrostática ela aumentar. Então, ao invés de colocar 1 ml para fora, passa a colocar 2 ml para fora. Só que a pressão osmótica, ela só está puxando ainda 1 ml. Então, eu estou com 1 ml a mais do lado de fora. Isso é presente em situações de aumento dessa pressão, como no caso de um edema agudo de pulmão, tá? Ou o que pode acontecer? A pressão hidrostática, ela continua colocando 1 ml de líquido para fora, mas a pressão oncótica, aquele um que ela colocava para dentro, não coloca mais. Imagine isso numa situação de uma hipoalbuminemia, paciente com baixa de albumina. Ele tem essa dificuldade de resgatar esse líquido e colocá-lo de volta para dentro do vaso. Quando esse líquido ele está fora do vaso, ele pode ser de caráter exudativo, então pode ser um exudato. Qual é a característica principal dele? Grande quantidade de proteína, tá? E de corpos celulares, ó, leucócitos aqui presentes. Por isso que ele é muito comum no processo inflamatório. Ah, mas o exudato ele aparece porque aumentou a pressão hidrostática, porque alterou a pressão oncótica, né, a pressão osmótica? Não. Às vezes o que acontece aqui é aumento da permeabilidade vascular. Então, veremos daqui a pouco que esses leucócitos precisam sair do leito vascular para chegar até o local do agente agressor. E isso aumenta a permeabilidade vascular. E esse aumento de permeabilidade favorece a saída do líquido, tá? E ou ele pode ser de origem transsudativa. Então, no transsudato, você tem baixo nível de proteína, poucas células ali presentes, tá? Isso é muito comum, como aqui, né? Você tem aqui uma passagem, inclusive, de vários livros de fisiologia, o Silverton, Guyton, falando que pode ser por conta de uma insuficiência cardíaca congestiva, que eu falei antes ali, né? Próximo a um edema agudo de pulmão, que pode ser de origem cardiogênica, tá? E as principais alterações que acontecem no vaso é uma vasodilatação mediada por histamina, tá? Mas recordem o seguinte: logo no início do processo, o que ocorre é uma vasoconstricção, tá? Então, inicialmente, eu tive ali a chegada de um agente agressor. Primeira resposta vascular que existe é uma vasoconstricção. É uma vasoconstricção transitória, depois gerando uma vasodilatação para permitir a saída, tá? Congestão vascular, isso tem relação com a alteração do fluxo sanguíneo dentro desse vaso, estase venosa, e a migração dos leucócitos. Então, esses leucócitos eles começam a migrar do leito vascular em direção à zona de agressão, tá?
Então, esse processo, né, de passagem desses leucócitos, você pode chamar isso de transcitose. Então, é exatamente essa passagem aqui, mediada. Então, vejam aqui em cima, eu tenho um endotélio vascular normal. Observem que quando de um processo inflamatório, induzido por histaminas e outros mediadores, o que acontece? Um aumento, né, retração das células endoteliais, então elas encurtam, consequentemente o espaço entre elas aumenta. E esse aumento faz com que os leucócitos consigam sair, consigam migrar, tá? Ok. Então, o que acontece aqui, ó? Repare. Inicialmente, gente, esse leucócito, ele precisa se prender à parede do vaso. Então, no primeiro momento, ele vai sofrer algo chamado de marginação. Então, ele será, ó, direcionado para a margem aqui do vaso, tá? Depois, como o fluxo sanguíneo está um pouco alto, ele começa a sofrer algo chamado de rolamento. Então, esse leucócito ele vai rolando, diz que ele não conseguiu ainda uma adesão mais firme. Então, esse rolamento, ele é apenas gerado por uma adesão mais leve, mediada daqui a pouco por um componente que veremos, tá? Até o momento que ele consegue efetivamente se aderir à parede do vaso, tá? Então, isso se chama de adesão. A partir do momento que ele sofre essa adesão, ele consegue migrar do interior do vaso para o espaço intersticial, tá? Isso aqui você pode chamar de diapedese. Essa diapedese que é a passagem desse leucócito de um ambiente para o outro, né? No caso aqui, do leito vascular para o leito intersticial, até chegar efetivamente no local onde tem um agente agressor. E esse processo todo você pode chamar de quimiotaxia, né? Visto que existem alguns agentes quimiotáxicos que fazem com que recrutam, começam a chamar esses leucócitos para o local da agressão, tá? E vocês lembram que no slide anterior eu falei assim, ó, existe uma adesão mais frouxa no início, né, mais leve no início, e depois uma adesão mais firme. Essa adesão mais leve, ela é mediada pelas selectinas, e essa adesão mais firme é papel das integrinas, ok? Então, aqui só para mostrar para vocês, visto que o nosso próximo vídeo será sobre inflamação crônica, observe que logo teve um processo, né, um agente agressor entrou em contato com o seu corpo. Nas primeiras horas gera edema e nos primeiros dias, primeiras 24 horas principalmente, as células de defesa mais encontradas são os neutrófilos. A partir disso, e aí quando você chega ali em torno de 48 horas, 72 horas, você começa a ter uma diminuição de neutrófilos e aumento do número de macrófagos, tá? E aí você também já começa a pensar que essa inflamação ela está deixando de ser aguda e passando a ser uma inflamação crônica, beleza? Ó, não esquece, você já ia passando aqui sem dar o seu joinha, deixa o seu joinha aí, também, né, compartilhe esse vídeo com seu colega, ativa o sininho, tá? Se inscreve aqui no canal, que é muito importante, tá? Toda semana, dois vídeos, tá? Sobre fisiologia, patologia, UTI, pesquisa científica. Deixa aí o seu like. E aí, a última parte, gente, não entraremos nisso, porque é um processo mais não separado, né? Mas como estamos falando aqui só de reação vascular, não entraremos nessa parte, mas a última é a fagocitose. Então, é o momento onde existirá a destruição exatamente desse agente lesivo, desse agente agressor, né? Por um mecanismo que iremos estudar mais à frente. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido aí bastante esse vídeo, tá? Uma revisão bem rapidinha sobre o processo inflamatório, principalmente as respostas vasculares dessa inflamação aguda, tá? Então, se inscreve aqui no canal, deixa aí o seu like, compartilha esse conteúdo com seus colegas e ativa o sininho para toda semana receber um novo vídeo que é divulgado aqui nesse canal, tá bom? Então, até a próxima. Fui!